Apenas 2 das 7 igrejas da Ásia, Jesus não fez críticas, apenas elogios, advertências e promessas. Além da famosa igreja de Filadélfia, a igreja fiel, nós vemos a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, dos versículos de 8 a 11. Ela que recebe o título de a igreja sofredora. Essa igreja já estava passando por um período de sofrimento por causa das muitas perseguições. E Jesus ainda disse que o sofrimento dela aumentaria. Então, cada uma dessas igrejas da Ásia, que também corresponde a 7 qualidades de crente e as 7 eras ou dispensações da igreja, essas igrejas, elas têm algo característico, né? Então, a igreja de Esmirna fala do sofrimento. E Jesus, quando ele começa a falar através dessa carta, ele se identifica com essa igreja, porque ele fala assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então Jesus aqui mostra que o seu sofrimento e a sua fidelidade fez com que ele experimentasse a vida eterna. Através ali da sua morte expiatória, ele ressuscitou. E essa igreja era uma igreja que passava por muitas tribulações. Porque Jesus diz a ela no versículo 10, ser fiel até a morte, assim como ele foi fiel ao Pai. Então Jesus ele começa a falar, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aqui Jesus está dizendo dessa pobreza, né? Não só uma pobreza literal, porque eles estavam passando por sofrimento em todas as esferas, mas no sentido de espírito, a humildade que eles tinham. Então Jesus aqui está dizendo que essa igreja era uma igreja pobre, uma igreja que estava passando necessidades, mas ele diz, olha, você é rica, porque a graça de Deus é abundante sobre vocês. O conhecimento da glória de Deus, as verdades de Deus, é abundante. Então essa igreja, apesar da luta, dos problemas da vida física, da vida natural, era uma igreja que ela vivia a plenitude do poder de Deus. Então, Jesus diz aqui, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Assim como a igreja de Filadélfia passou um problema bem sério com esses da sinagoga de Satanás, essa igreja de Esmirna também estava passando. E é importante parar um pouquinho aqui e falar sobre os da sinagoga de Satanás, porque muitas vezes nós lemos essas cartas às igrejas e nós achamos que o contexto que essas igrejas viveram é um contexto completamente distante daquilo que nós vivemos como cristãos hoje. E não é bem assim. Através dessas cartas nós podemos identificar os verdadeiros inimigos da igreja de Deus. E é crescente o número de falsos judeus que têm se infiltrado no corpo de Cristo para mudar a forma da igreja, para fazer com que a igreja de Cristo ela perca essa identidade de noiva, mas ela passa a ser um ambiente completamente ritualístico, judaizante, em que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Então é importante analisarmos através dessas cartas aquilo que realmente assombra, aquilo que realmente prejudica a fé cristã. E eu quero convidar você a fazer essa análise para que venhamos a entender o contexto que a igreja está vivendo nesse momento. Bem, Jesus aqui fala que essa igreja passava essa perseguição, né? Mas ele diz, olha, nada temas das coisas que hás de padecer, olha, não temam o sofrimento que vocês vão enfrentar. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não está dando livramento a essa igreja de viver esse sofrimento, essa perseguição. E ele diz, alguns de vós, ele lançará na prisão para que sejam tentados.
Lembra que Jesus foi tentado no deserto. O Pai não o impediu de viver essa tentação. Então Jesus disse que alguns da igreja de Esmirna seriam levados a esse deserto, a essa prisão em que seriam tentados. Ser fiel até a morte, porque o segredo da recompensa é a fidelidade. Ele diz para essa igreja manter o foco na eternidade, nas promessas do porvir, porque senão ela não vai conseguir, ela vai sucumbir na fé. E a fidelidade é algo que também gostaria de falar, porque fidelidade, ela é provada quando nós estamos sob pressão. A fidelidade na fé é provada quando em todos os lados nós somos apertados a abrir mão das verdades de Deus e entrar nas heresias. É assim que um cristão é provado. Ele não deve abandonar a mensagem genuína do Evangelho, as verdades de Cristo, para ir pelos caminhos em que tem essas heresias, essa confusão, porque heresia é confusão. E muitos têm sido enganados e têm se deixado levar por causa da perseguição, não aguenta o sofrimento, não está pronto para viver ali a fé cristã. Está pronto para viver uma fé de outro tipo de seita, mas não a fé cristã. Então essa carta à igreja de Esmirna, ela prova que existe uma igreja sofredora, uma igreja que não nega o nome do Senhor apesar do sofrimento. E uma igreja que Jesus está querendo que ela passe por esse tempo de provação, mas ela demonstre a sua fé, a sua fidelidade nele. Amém? Eu quero deixar essa palavra para que você possa compreender esses desdobramentos que tem a Igreja de Cristo tem passado durante todas essas eras e as promessas do Senhor que Ele quer que venhamos a nos apegar. No versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O foco é a vida eterna. São as promessas que Deus ele tem para a sua amada igreja. Amém?